Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana e hoje estaremos então estudando a quinta aliá da Parashá Bamidbar, que é a primeira Parashá do livro de Bamidbar, Números. Então, ao longo da semana já estudamos 4 aliot. Hoje estaremos estudando a quinta aliá da Parashá Bamidbar, Números. A leitura de hoje está no capítulo 3, do verso 14 até o passuque 39. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, todos os internautas. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. Pedimos a você que deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, se inscreva em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, você poderá se inscrever, né? Você entra ali pelo YouTube, ali no YouTube você vai digitar Anusim Brasil Criciúma e ali você vai ter acesso ao nosso canal, aos vídeos que temos postados das festas, dos serviços e também das aliot de todo esse tempo. São anos que a gente vem, alguns anos já fazendo todo este trabalho, né? Então, convidamos você, pedimos a você que se inscreva em nosso canal. Então, hoje estamos no dia 14 do mês de maio, do ano de 2026, e estamos no dia 27 de Iyar, do ano de 5786. Hoje, quinto dia, como nós já falamos no Shabat, na próxima semana, quinta-feira, é dia 6 de Iyar, 6 de Sivan, 6 de Sivan, quinta-feira é dia 5 de Sivan, quinta da próxima semana, 5 de Sivan, ao pôr do sol de quinta-feira, 5 de Sivan, 21 de maio, se não me falha a memória, eu conferi aqui, 21 de maio, corretamente, dia 21 de maio, próxima quinta, dia 5 de Sivan, ao pôr do sol, é Yom Tov, dia de nossa festa de Shavuot. Então, temos a contar de hoje apenas uma semana para a festividade. Estaremos permitindo Hashem em nossa sinagoga, fazendo a transmissão de nosso serviço, do serviço da noite, do serviço da manhã, do Shacharit, estudando a Parashá concernente à festa de Shavuot. Tudo que é necessário, as mitzvot que nós cumprimos nessa festa, nós trouxemos as informações no serviço de Shacharit do Shabbat que passamos. Então você pode entrar ali no YouTube, Anusim Brasil Criciúma, você vai encontrar ali o serviço de Shacharit do sábado que passou, e ali então nós trazemos o comentário e instruções de como você vai se preparar para celebrar a festa. Todos os preparativos nós comentamos ali, tá bom? É só você visitar e você vai ter as informações, ok? Então já estamos aí no final da contagem do Omer, né? São 7 semanas, então fechando aí a sexta semana, mais uma semana, e assim então finalizando os 49 dias na próxima quinta-feira e no 50º dia, sexta-feira, início da festa de Shavuot. Então hoje leitura da quinta aliá, capítulo 3, verso 14 ao 39.
Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikohami, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias, por todo varão da idade de 1 mês em diante, o contarás. E contou-os Moshe, conforme a ordem do Eterno, como lhe foi ordenado. E foram estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gershon, Querat e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gershon, pelas suas famílias: Libni e Shimi. E os filhos de Querat, pelas suas famílias: Amiram, Itzhar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mahli e Mushi. Essas são as famílias de Levi, pelas casas de seus pais: de Gershon, a família de Libni e a família de Shimi. Essas são as famílias de Gershon, os que foram contados pelos números de todo varão da idade de 1 mês em diante, 7.500. As famílias de Gershon, atrás do tabernáculo, acamparão no lado do ocidente, e o príncipe da casa do pai dos Gershonitas será Eliasaf, filho de Lael, e o cargo dos filhos de Gershon na tenda da reunião será a guarda do tabernáculo, a tenda e sua coberta, e o véu da entrada da tenda da reunião, e as cortinas do átrio, e o véu da entrada do átrio, que estão sobre o tabernáculo e sobre o altar em redor, em suas cordas para todo o seu serviço. E de Querat, a família dos Abiramitas, a família dos Isharitas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Queratitas, segundo o número de todo varão da idade de 1 mês em diante. Foram 8.600 que tiveram a seu cargo a guarda da santidade. As famílias dos filhos de Querat acamparão ao lado do norte ao sul, e o príncipe da casa do pai das famílias dos Queratitas será Elitsafã, filho de Uziel. A seu cargo terão a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos da santidade, com que servirão o véu da santidade, e todo o serviço. E o príncipe dos filhos dos levitas será Elazar, filho de Arão, o sacerdote, da superintendência dos que cuidam da guarda da santidade. De Merari, a família dos Mahalitas e a família dos Mushitas. Essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados segundo o número do varão, de todo varão, da idade de 1 mês em diante, foram 6.200. E o príncipe da casa do pai das famílias de Merari, Suriel, filho de Abihail, sobre o lado do tabernáculo acamparão ao norte, e ao cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas, suas bases, e todos os seus objetos e todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e os que acamparão diante do tabernáculo no lado do oriente, defronte da tenda da reunião, Moshe, Arão e seus filhos, que cuidarão da guarda do santuário em prol da guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar será morto. Todos que foram contados dos levitas, que contaram Moshe e Arão, por mandado do Eterno, segundo as suas famílias. Todo varão da idade de 1 mês em diante foram 22.000. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayu lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Chegamos então na quinta aliá. E a quinta aliá, no início da leitura,
diz assim: E falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias. Todo varão da idade de 1 mês em diante o contarás. No início da nossa paraxá, nós iniciamos a paraxá Bamidbar, que significa deserto, fazendo uma contagem. Quem nós contamos? Quem foram contados? Os filhos de Israel, das 11 tribos, todo o varão de 20 anos em diante, acima. Para quê? Para servirem o exército. Não foi contado a tribo dos levitas. E agora, aqui na quinta aliá, nós encontramos o que a Torá vai também está falando da contagem dos filhos de levitas. Então, eles não foram contados para o exército, mas foram também contados para exercer outra função, né? Então, a tribo dos levitas, ela não tinha uma missão de proteção física como soldado. Eles não foram contados como soldado para lutar fisicamente, né? Então, eles foram contados e eles também teriam que prestar um serviço, uma missão diferente. Era uma missão espiritual, né? Então, eles eram quem serviriam o Mishkan. Então, qual foi a função deles? Começando aqui pelos filhos de Moshe, né? Contando aqui os Gershon, né? Como nós lemos aqui, Querate, Merari, e isso contando aqui pelos filhos de Gershon, que eram filhos de Moshe, e vai contando, né? Toda a família, toda a tribo de Levi também foram contados, e cada um de Gershon, de Merari, né? Dos filhos de Arão, né? De Gershon, de Merari e de Querate, ou Querate, e seus descendentes, estes prestariam um serviço espiritual, um serviço religioso, mas também físico, né? Porque eram eles que levavam, ao momento que o tabernáculo era desmontado, eram eles que tinham a função de levar os objetos sagrados e também tudo que era concernente àquela tenda. Então, todas aquelas madeiras, tudo que a cobertura, levar a arca, todos os objetos sagrados, porque tudo era sagrado, todo o tabernáculo em si eram sagrados. Então, homens consagrados tinham a missão de levar esse tabernáculo e todos os seus utensílios, né? Então, guardar o tabernáculo e também transportar o tabernáculo e também auxiliar os sacerdotes. Assim, ensina a Torá o povo que eles não foram contados como exército, mas um serviço religioso. Enquanto muitas tribos participaram da idolatria, né, que nós sabemos que isso aconteceu com muitas tribos, eles participaram das idolatrias, os levitas sempre permaneceram fiéis ao Eterno. Por isso, foram merecedores
de receberem este cargo no serviço religioso, estando de forma mais próxima do sagrado, né? Então, ao tocar naqueles objetos sagrados, poder transportar aqueles objetos sagrados, de fato, demonstrava uma aproximação muito grande do Eterno, né? Porque ali estava a presença de Hashem. Então, como nós falamos desde o princípio, todos nós temos uma função, todos nós temos uma função na comunidade, no povo, né? Uns no serviço de razão, outros de exercer como estudar e aprender a fazer os abates dos animais, de aprender a fazer a Brit Milá. Então, ser um cantor, ser um músico. Então, todos nós temos deveres para com a comunidade. Todos nós temos obrigações para com a comunidade. Uns exercendo a função espiritual, religiosa, de ensinamento, e outros também ajudando na manutenção da comunidade, como nós já falamos, tanto a questão financeira para manter a sinagoga e também de forma no serviço religioso. Então, é o que a gente fala e pede para todos os que são da comunidade. Descubra o seu talento, descubra o seu dom e estude. Se você tem dom para a música, estude a música. Se tem dom para tocar um violino, estude. Um teclado, estude. E coloque esse seu talento em prática. Não deixe que ele desapareça, que ele morra. Então, somos uma comunidade e precisamos que todos realmente exerçam sua função. E dessa forma, é fato que vamos ser uma comunidade que vai crescer com ordem, né? Principalmente com ordem e com respeito e com reverência, né? Porque como vimos, foi o Eterno que determinou aonde cada tribo deveria acampar. Foi o Eterno que determinou quem levaria os objetos sagrados e quem ia para o exército. Então, o Eterno que está à frente, né? Nós apenas somos um instrumento na mão de Deus e um instrumento dentro da nossa comunidade, tá bom? Vamos seguir então, já finalizando aí na próxima leitura, as duas últimas aliot e encerrando a nossa Parashá Bamidbar deste ano de 5.785, ou seja, encerrando a primeira a leitura da Parashá Bamidbar. O livro de Bamidbar segue com outras parashot. Ainda temos muitas parashot para estudar ainda no livro de Bamidbar. Tá bom? Um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam. Fique com Deus. Shalom, shalom. Muito bom dia.